Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu vou repetir. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha falar com cada filho teu, cada filha teu nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, toda mente passiva seja ativada nessa noite pela palavra. Que a nossa mente agora esteja despertada para entender a tua palavra. Todo espírito de sonolência, todo espírito de vagueio, em nome de Jesus, não tem permissão para tocar agora. Está proibido nesse lugar. Que esse lugar agora esteja liberado para a palavra, para que todos nós possamos ser edificados nessa palavra que é a rocha do Senhor, que é o nosso fundamento, é a palavra de Deus, é a fé na palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesse lugar. Tu que inspiraste essa palavra, venha falar conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Aqui, querido, a palavra do Senhor, Salomão está falando aqui, né? Com a sabedoria que Deus o deu, inspirado pelo Espírito Santo, que ninguém sabe o caminho do vento. Às vezes o vento passa por nós, a gente fala, mas eu sei, o vento está soprando para lá, tá? E depois, vai para onde? O vento, ele vai embora, ele caminha, ele muda de direção, né? E a gente não sabe o caminho do vento, e ele está comparando a isso. E nem como é formado os ossos no ventre da mulher grávida. Há muito mistério, querido, na gravidez, né? Como que forma, o que acontece naquele momento em que o espermatozoide entra no óvulo? Há um milagre, há uma explosão ali, há algo milagroso ali, entra um espírito ali, e começa a se formar tudo ali. E o Salomão aqui, que também foi um salmista, ele vem dizer assim, como você não sabe isso, nem o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. A gente não sabe como o Senhor trabalha, querido. Às vezes a gente não entende como o Senhor trabalha. Às vezes a gente não conhece a maneira dele trabalhar, e ele trabalha diferentemente na vida de cada um, de cada momento. E às vezes a gente para se perguntar, o que Deus está querendo fazer? Para onde Deus está me levando? E às vezes a gente acha, será que esse fim vai ser bom? Mas a gente não conhece as obras de Deus, e nem a maneira de Deus trabalhar. Por isso que lá em Isaías 55:9, eu gosto muito dessa palavra. Às vezes, querido, Deus trabalha no silêncio, às vezes Deus trabalha, a gente acha, puxa, que silêncio na minha vida. Eu não vejo Deus, parece que parou, parece que Deus foi embora, parece que Deus tirou uma férias. Eu vou dizer para você, olha, quando a coisa fica um silêncio na nossa vida, Deus está trabalhando por uma grande coisa acontecer. Você sabia que quando vem o tsunami, né? Se alguém estiver na praia onde vai acontecer um grande tsunami, você sabe o que acontece? A água se recua bem para dentro e fica um silêncio. Parece assim, ó, nossa, que esquisito, parece que o mar parou, parece que as ondas não estão fazendo mais barulho, parece que ele se distanciou. De repente, querido, vem um tsunami levando tudo. Deus é assim. Quando um grande silêncio acontece na nossa vida, e quanto mais longo ele parece ser, você pode crer que vem vindo um grande tsunami de bênção na sua vida.
de transformação. E Deus trabalha às vezes no silêncio, às vezes Ele trabalha da maneira contrária como a gente queria que Ele trabalhasse. Por quê? Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É diferente. A gente não conhece para onde vai o vento, a gente não conhece como que Deus trabalha, porque Ele trabalha numa dimensão superior, infinitamente maior do que a nossa. E a mente nossa não entende, nem os nossos pensamentos entendem. Mas o importante, querido, é você crer e confiar que tudo está sob controle. Tudo está no controle de Deus. Amém? Tudo está no controle dele. Então o que a gente faz quando a gente não entende o agir de Deus? Diz assim comigo: a única coisa que devo fazer é cooperar com fé perseverante. É fé, mas ela tem que ser com perseverança. Se a gente tiver uma fé que não tiver perseverança, essa fé morre logo. Eu estou falando por quê? Porque às vezes a gente não entende, mas o importante às vezes não é entender, porque a gente não vai entender a maioria das coisas que Deus está fazendo no momento que Ele está fazendo. A gente sempre entende depois. Quando tudo acabou, concluiu, se fala: agora eu entendi por que aconteceu aquilo. Eu entendi porque eu precisei passar por aquilo. Mas no momento o importante é ter fé perseverante. A fé, ela vem de quem? De Deus. A fé é Deus quem dá. E a fé de Deus, ela é inabalável. Então é essa fé perseverante que eu tenho que ter no meu coração. Então, o Hebreus 11:1, olha essa parte aqui, ó. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E eu quero pegar essa segunda parte. A convicção de fatos que não se... Olha, você tem que ter convicção daquilo que você não vê. Isso é fé. Nós não lemos aqui no começo: assim como tu não sabes o caminho do vento. Você vê o vento? Não, mas você tem convicção. Convicção de fatos que não se veem. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Você sente Deus, mas você não vê Deus. Então você tem que ter convicção de fatos que não se veem. Amém? Querido Pedro, ele vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 16: quem diz vocês ser o filho do homem? Quem diz vocês, que sou eu? Jesus está perguntando. E Pedro vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco, Jesus disse assim: olha, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso padecer, eu preciso morrer. Não, tu não farás isso, Senhor, eu te reprovo. Aí ele já olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, afasta-te de mim, porque você cogita só das coisas do homem. Até Satanás, querido, ele não entende as coisas de Deus. Por que ele não entende? Porque a própria palavra diz assim, que Satanás cogita só das coisas do homem. Ele também é um anjo criado e também ele é limitado. Pensa que ele sabe tudo, não. E não pensa que ele entende tudo que Deus está fazendo, não entende, não. Ele estava ali falando na boca de Pedro. E aí o que acontece? Aí você vai lá no Lucas 22:31, acho que eu coloquei essa passagem. Até engraçado na Bíblia, toda vez que ou Deus, ou principalmente Jesus fala duas vezes o nome de alguém, vem bomba, né? Pensa um dia se estiver na oração e Deus fala assim para você: Almir, Almir. Você fala aí, vem. Então ele diz aqui para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha lá que interessante agora. Para que a tua fé não desfaleça. Diz assim comigo: a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Mas olha para que Jesus rogou. A gente pensa que rogou para livrar ele do diabo. Jesus não rogou para livrar ele do diabo.
mas eu rogo para que a tua fé não desfaleça. Porque você, Pedro, vai vencer o diabo pela tua fé. Pela fé perseverante. A fé insistente, a fé que não se rende. Muitas vezes na nossa vida, Deus não nos livra de muitas coisas. Algumas Ele livra, algumas Ele deixa. E Jesus, como nosso intercessor, às vezes está rogando pela nossa fé, para que a gente não desfaleça e vença o inimigo pela fé. Glória a Deus. Essa passagem aqui de 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que vence, querido? A nossa fé. Então, muitas vezes a gente não vai entender. Não tem problema. Mas você vai vencer pela fé. Você pode dizer no teu coração: olha, não sei como, de que jeito. Eu vejo que é impossível, que não há solução. Mas eu entendo uma coisa: pela fé eu vou vencer. Porque a fé vence o mundo. A fé vence o diabo. Amém? Então, quando a gente tem essa fé perseverante, não importa o que vai acontecer, tudo vai terminar bem, mesmo se não estamos entendendo, como diz Eclesiastes 11, as obras de Deus. Senhor, não estou entendendo essa obra, mas pela fé, eu sei que tudo vai terminar bem. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz assim comigo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas, aquelas que parecem boas, é claro, vai ser lógico, mas aquelas que parecem ruins, às vezes cooperam também. E Deus, mesmo que não foi Ele o culpado daquilo, mas se você tiver fé, se você orar, Ele transforma aquilo que parecia que não tinha jeito numa saída, porque Deus tem todas as saídas. Jesus tem a chave na mão das portas. Ele abre e Ele fecha todas as portas. Amém? Então, quando você se deparar numa situação que, mesmo que foi você que causou e fechou a porta, Jesus diz assim: apenas tenha fé perseverante, eu tenho chave dessa porta. Eu abro todas as portas. É até estranho que eu vou falar para você, mas o diabo, querido, ele acaba muitas vezes sendo cooperador de Deus. Por incrível que pareça. Você fala: pastor, isso é blasfêmia. Não é, querido, nós vamos entender isso aí. O diabo está debaixo da autoridade de Deus e da permissão de Deus. O diabo não faz nada. Você pensa que o diabo vai saindo por aí fazendo o que quer? Ele não faz nada se Deus não permitir. É claro que ele vai sempre tentar agir numa legalidade para que ele possa fazer, mas tudo debaixo da permissão e da autoridade de Deus. E muitas vezes o diabo, querendo atrapalhar, você sabe o que ele acaba fazendo? Ajudando. Porque ele está o tempo todo querendo pentelhar a nossa vida. Ele está o tempo todo querendo causar alguma coisa na nossa vida. E muitas vezes, querendo atrapalhar, você sabe o que ele acaba fazendo? Ajudando ainda mais. Ele acaba ainda mais fortalecendo a nossa fé. Atos capítulo 8. O que aconteceu lá? Quem que morreu ali? Estevão. O diabo diz assim: eu preciso parar essa igreja. Ele estava fuzilando da igreja que nasceu no poder do Espírito em Pentecoste. E ele diz: eu vou acabar com essa igreja. E aí morre o primeiro mártir, que é Estevão. Você sabe o que aconteceu? Quando Estevão morreu, houve uma grande perseguição na igreja. O que aconteceu depois que Estevão morreu? Aí que a igreja se espalhou e multiplicou. O diabo deu um tiro no pé dele mesmo. E tudo aconteceu, olha lá, debaixo da autoridade e permissão do Senhor. Porque se o Senhor dissesse assim: Estevão não vai morrer, não vai morrer. E o diabo querendo parar, aí só ficou em Jerusalém, a Bíblia diz, só os apóstolos. Diz que só ficou os apóstolos e todas as pessoas que eram crentes, não eram poucos, se espalhou. Aí foi para Samaria, foi para tudo quanto é lugar, e onde eles iam falando de Jesus. E aí o evangelho começou a se espalhar. Você imagina o diabo mordendo o rabo dele nessas horas.
e soltando fogo pelo nariz. Que eu fui fazer? Sabe por quê? O diabo não é Deus. Ó, o diabo vem vindo, Deus já foi. O diabo tá lá, como é que é o negócio? Eu sempre erro aqui da polenta lá. Ele tá... Hã? Ele tá indo com o fubá, Deus já tá com a polenta pronta. É assim, não é? Porque ele não é Deus. Ele quer competir com Deus, mas ele foi criado por Deus, ele não pode com seu Criador. Então, muitas vezes o diabo ele acaba cooperando e sendo cada vez mais envergonhado ainda pela igreja, por cada um de nós. Porque você pensa que ele vai desistir? Não vai, querido, ele vai continuar tentando. Apocalipse 2:10, só para a gente entender o que aconteceu aqui com Estevão, vai dizer assim, Jesus está escrevendo a uma igreja, que eu não me lembro se é Esmirna, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Aí Jesus fala assim: sê fiel até a morte, darei-te a coroa da vida. Muitos iam morrer por causa que o diabo prendeu? Iam. Mas que jeito que essas pessoas iam vencer? Pela fé, não negando Jesus. E quando o diabo prendia e colocava na prisão, ele na realidade não queria que essas pessoas morressem. No fundo, ele queria que essas pessoas negassem Jesus. Esse é o prazer do diabo. E quando as pessoas não negavam e morriam, elas venciam o diabo pela fé. Não sei se você entendeu, eu até vou colocar um outro de Apocalipse, você vai entender melhor. Olha o que diz aqui Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Venceram pelo testemunho, que testemunho? De até o fim não negar a Cristo, e compareceram diante do Cordeiro. Porque alguém pergunta lá: quem são esses que vão vindo? Aí vai falar deles em Apocalipse, aqueles que morreram na grande tribulação. Você sabe que jeito que eles venceram o diabo? Não é que a morte foi uma derrota, o diabo fuzilou, porque eles venceram o diabo pela fé perseverante até o final. Amém? Quando a gente às vezes vê mártir, a gente fica pensando coisas. Mas Deus não pode. Deus pode todas as coisas, querido. Mas Deus tem um gostinho de deixar alguns morrerem e não negarem a Cristo, para que o diabo seja vencido pela fé mais uma vez. A derrota seria se a pessoa que vai passar pela morte negar a Cristo. Aí o diabo fica todo feliz. Tá vendo lá o teu servo? Te negou. Você achou que era teu servo? Mas quando essa pessoa vai até o fim e não nega a Cristo, e muito pelo contrário, antes de morrer fala de Cristo para quem está o matando ali, o diabo fica doido, porque vence ele através da morte pela fé em Cristo. Amém? Você vai ver que o diabo cooperou com Jó. O diabo cooperou com Jó. Jó era temente a Deus? Era um homem íntegro? Era. Aí o diabo vai lá e diz que ele falou para o Senhor. Deus fala para o diabo: está vendo meu servo Jó lá na terra? Não há homem como ele, íntegro, justo. Olha lá. Aí o diabo quis atrapalhar Deus, ele acabou cooperando com Jó. E ele diz: deixa eu arrancar as coisas dele, deixa eu arrancar os bens dele, deixa eu mexer lá, para ver se ele não te nega. Aí Deus, que já estava com o fubá pronto, com o fubá não, com a polenta pronta, diz: vai, cabeçudo. Só não toca na vida dele. E aí a gente sabe toda a história. Jó passa toda aquela tribulação, perde todos os bens, perde os filhos, e estava com uma doença lá, saindo pulso, se coçando, os tumores. Jó não nega a Deus. E aí pior, pior para o diabo. No final ele diz assim, eu esqueci de pôr aqui, mas eu vou ler para você, Jó 42:1. Se você quiser até abrir comigo lá, que tem vários versículos. Essa passagem é onde Jó vai falar, Jó 42:1. Olha o que aconteceu aqui. O diabo, querendo atrapalhar e desviar um servo de Deus, ele acabou cooperando. Mais uma vez ele mordeu o rabo.
Jó 42:1 vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ó, Jó não estava entendendo no meio da tribulação, mas quando ele passou a prova e teve experiência com Deus, você sabe o que ele diz aqui, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora vem aqui, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você imagina o diabo a hora que ele escutou Jó falando isso para Deus, pensando que ele usou até a boca da esposa, né? Que a esposa chegou para ele e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz: vai amaldiçoar, e Jó não amaldiçoou. Aí Jó vem aqui, quando o diabo escuta ele falando: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. O diabo vai dizer: o que eu fiz de novo? Agora esse rapaz conhece Deus mais intimamente ainda. Amém, querido? Então tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Quando o diabo vai usar pessoas para prejudicar a gente, você pode ter certeza que Deus já está com a polenta pronta há muito tempo. Deus já está com o plano pronto há muito tempo da tua exaltação, da tua glória, da tua vitória, da tua vida de testemunho, salgando e iluminando. O diabo vai lá usar Judas para crucificar Jesus. Colocou no coração dele: vai lá, entrega ele, entrega. Aí o diabo entrou no coração de Judas, e Judas foi lá e entregou. O diabo diz: agora ele vai ficar preso, vai parar de pregar, agora ele vai ficar como João Batista, e uma hora vão decepar a cabeça dele. Porque o diabo sabia que ele tinha falado que como aquele madeiro com a serpente de bronze foi levantado no deserto, convinha que ele fosse levantado. O diabo sabia, ele vai querer ir para a cruz, ele não pode ir para a cruz. Você sabe o que aconteceu? O diabo ajudou Jesus a ir para a cruz e fazer o plano da redenção para cada um de nós. Se o diabo não fizesse, querido, não precisava nem do diabo. Deus ia ter uma maneira de fazer, mas o diabo achou que ia prender Jesus, mas na realidade ele estava levando na mão dos homens que ia entregar ele para ser crucificado. Amém? Tem. Ó, o diabo ele é grande coisa para quem não tem Cristo, porque Cristo é grande, amém? Para quem não tem Cristo, o diabo é grande. Para quem tem Cristo, ele não é grande. Você vai ver, você fica pensando: nossa, para prender o diabo precisa de milhões de anjos. Querido, a Bíblia diz em Apocalipse, se eu não me engano é o 19, que quando Deus vai prender o diabo, sabe quanto anjo ele manda? Quantos? Um. Deus enviou um anjo a prender ele no abismo. Acabou. Deus é maior, quem está com Deus é maior. Amém? Não tema, querido, não tema. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Aí você sabe que jeito que você vence ele? Naquilo que nós estamos falando, resisti-los firmes no quê? Na fé. Fé em quem? Cristo é maior. Eu tenho fé em Cristo, o maligno não me toca. O diabo é um leão que tem dente para quem não tem Cristo. Para quem tem Cristo, ele é um leão banguelo. Ou ele é como um leão na cova dos leões onde estava Daniel, que só olha, mas não pode fazer nada. Ele pode armar, ele pode fazer cilada, ele pode fazer tudo, mas você sempre o vence, resistindo pela fé. Amém? Tudo de mal que tanto o reino das trevas intenta fazer contra nós ou as pessoas, Deus tem o poder de transformar sempre em bênção. Porque isso sempre vai acontecer na nossa vida, já aconteceu na minha, creio que aconteceu na sua,
E pode ser que continue ainda acontecendo algumas situações dessas. Alguma coisa que veio para mal, alguém prejudicou, alguém fez para mal. E Deus sabe faz o quê? Pega isso porque Ele tem poder e faz com que esse mal se torne em bênção. Porque Deus pode fazer isso. Amém? Jó disse aqui no Jó 42:2, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. José chega no Egito vendido como escravo, porque os seus irmãos o venderam, por causa de tanto ele contar o sonho dele, né? Que ele era o que estava exaltado e todo mundo se dobrava diante dele. Então ele foi lá vendido como escravo. Aí chega no Egito, ele se torna na casa de Potifar. Quem é benção em qualquer lugar, viu, querido? Ele se torna na casa de Potifar chefe dos escravos. Aí o diabo diz, eu vou fazer esse rapaz se lascar. Aí ele encosta na mulher de Potifar, Potifar quer se engraçar com ele, e ele foge dela, e ela segura uma roupa dele, e para ela não ficar mal, ele diz pro patrão, pro marido dela, ele quis me abusar, ele vai para a cadeia. Chegando na cadeia, ele já se torna chefe dos carcereiros. Quem é abençoado em qualquer lugar. Diz para quem está do teu lado, quem é abençoado em qualquer lugar. Aí ele passa lá tanto tempo na cadeia, né, que foi mais ou menos 13 anos, não importa. O homem de Deus, ele estando com Deus, ele não importa onde ele está. Ele tem no coração dele isso que nós falamos, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, não importa, o Senhor está no controle, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor tem o melhor para a minha vida. E aí, de chefe de carcereiro, ele foi ser chefe de um país, chefe de um império, braço direito do faraó. Amém? Aí, quando os irmãos deles foram lá comprar comida, aqueles que intentaram mal fazer com ele, diz, vão vender ele como escravo. Isso é mal. Você sabe que José, depois, quando eles foram lá e reconheceram que era José, e José perdoa eles tudo, aí lá no Gênesis 50:20, vai dizer assim, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Querido, não foi Deus que pediu para eles fazerem isso, Deus ia ter uma solução, mas eles intentaram mal, fizeram mal mesmo. Não foi bem, foi mal. Agora olha aqui que eu disse, Deus sempre transforma o mal em bem, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? A gente tem que ter isso no coração. O mal, ele pode surgir na nossa vida, mas Deus vai transformar ele em bênção. Aí quiseram passar a perna em Daniel, e ele foi acabar lá na cova dos leões. Só que o mal acabou se tornando em bênção também, porque o rei foi lá no outro dia e disse, Daniel, tu vives vivo. Quando Daniel sai dali, quem fez o mal para ele foi jogado na cova dos leões. E aí o rei disse, olha, que agora no meu reino, no meu império, agora todos adorem o Deus de Daniel. Você imagina o diabo de novo querendo morder o rabo, porque ele queria matar aquele homem de Deus, aquele intercessor. E aí, ao invés de acabar com o intercessor continua vivo. E pior, o reino inteiro agora vai adorar Jeová. Você imagina, querido? Amém? Sem contar que é uma história meio longa. O Diamã, né? Quem já conhece essa história do livro de Esther, é um livro legal de ler. Você poderia pegar para ler ele de semana. É muito gostoso o livro de Esther. O Amã tinha raiva de Mordecai, que era um judeu, e ele fez uma forca para esse Mordecai, fez uma lei lá que matasse todos os judeus do império. E o rei, sem saber, colocou essa lei, sendo levado por Amã. Só que ele não sabia que a sua esposa Esther era judia, e ela diz, olha, esse tal de Amã aí botou uma lei e meu povo vai ser morto. Só sei que, resumindo, querido, a forca que ele fez para Mordecai, o rei diz, agora seja enforcado ele lá. Não tem, querido, ninguém vence o nosso Deus. Amém?
Ninguém pode com Jesus. O túmulo não segurou Jesus. As pedras frias daquele túmulo não segurou Jesus. Porque o seu lugar é lugar de glória para sempre. Ele subiu. O seu nome está acima de todo nome. O seu nome está dentro de nós. O seu nome está estampado em nós. Jesus, nosso Deus, Deus de vitória. Aliás, o nome Jesus e Yeshua significa Jeová é a nossa salvação. Então nós levamos em nós a salvação. Salvação de tudo, não é só do inferno. Não é salvação só da morte, é salvação de tudo. O Senhor está sempre nos salvando. E a gente só não é salvo se a gente for burro e não escutar e querer fazer aquilo que a gente quer fazer. Às vezes a gente entra numas frias. Mas mesmo assim, se houver arrependimento, o Senhor conserta porque Ele transforma mal em bem. É isso que você tem que ter no teu coração. Amém? E quando houver fornalhas em nossa vida, querido, essas fornalhas na realidade, ela é permitida, às vezes não entendemos, mas ela é permitida para nos libertar. Você fala, pastor, mas fornalha liberta. Querido, presta atenção, não sei se você nunca percebeu. Quando o Nabucodonosor fez aquela estátua enorme lá para que todo mundo adorasse ela, quem é de Deus, querido, não se curva a nada, viu? Não se curva a nada. Mesmo se estiver correndo o risco de morrer. Por isso que eu digo, é fé até o fim. E os 3 jovens não se curvaram à estátua. E o rei diz, se você não se curvar, nós vamos tocar de novo, vocês vão morrer. E ele já deixou bem claro, não perca, falar com as minhas palavras, não perca tempo de tocar a buzina de novo, rei, nós não vamos se curvar. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, porque a vontade é toda dele, fique sabendo que não vamos cometer esse pecado contra Deus. Eles foram lançados na fornalha. E eles foram lançados na fornalha, presta atenção, todos eles com as mãos amarradas. Quando eles foram jogados na fornalha, diz a Bíblia, que nem um fio de cabelo se queimou. E a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. O diabo, acho para garantir, o diabo sempre se lasca, querido. Quanto mais o diabo quer que a coisa fique pior, fica melhor. Porque o milagre foi maior, aqueceu 7 vezes. Aí joga os rapazes lá, os que jogaram morreram queimados. Os 3 caem lá, não queimou um fio de cabelo. O milagre foi maior, acho que o rei disse 7 vezes e não se queimou. Porque tinha um outro ser lá, um quarto ser, que era o próprio Senhor Jesus. Só que olha que interessante, fornalha para libertar. Deus usa às vezes as fornalhas para nos libertar. Porque não queimou nem um só fio de cabelo, mas queimou o quê? As amarras. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida e Deus quer nos libertar de algumas coisas que estamos presos. Você sabe o que Ele faz? A gente não entende as obras de Deus como lemos no começo. Aí Ele permite algumas fornalhas. Quando a gente cai na fornalha, a gente é experimentado na fé, a gente se aprofunda, a gente ora mais, a gente acaba se libertando daquilo que nos prendia. Amém? Sempre questione. Deus me mostra o que o Senhor quer me ensinar, eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender, eu nasci nessa terra para te conhecer mais de ti. Liberta, Senhor. Me transforma nessa fornalha, para que o seu nome seja glorificado. O fio de cabelo seu não vai. Você está guardado, o maligno não lhe toca, mas as cordas têm que cair, querido. Quantas cordas nós não temos na nossa vida que nos prendem, que não nos deixa livres de verdade? Então, é no calor das provas que eu sou livre, que eu sou liberto. Amém? Não corre 3 dias de prova não, mas também não fica orando para Deus mandar prova, tá? É outra coisa. Mas quando vier, querido, entra na fornalha de cabeça erguida, suas cordas serão desatadas, você vai sair do outro lado, dando testemunho para a glória de Deus, e muitos vão dizer, é esse Deus que eu quero na minha vida. Esse rapaz entrou na fornalha, eu achei que ele ia se queimar, e nem um fio do cabelo dele se queimou, e ele está livre, ele está melhor. Amém, querido? Não fique enchendo a bola do diabo. Tem pessoas que ficam, sabe, eu não sei, essas pessoas que pregam, vai fazer um culto, fala mais do diabo do que de Deus o tempo todo. O diabo tem poder, toma cuidado, o diabo vem aqui, expulsa um diabo, o diabo vai pegar você também, e fica colocando medo.
nesses demônios e nesses espíritos que estão abaixo dos pés da igreja. Então nós não podemos encher essa bola, não. Cristo está em nós, Cristo é maior que todo o inferno. Aliás, a Bíblia diz que Ele é superior a todos os anjos. Em Hebreus diz que Ele é superior a todo principado, potestade, todos os domínios. Tudo quanto é autoridade espiritual está tudo debaixo de Jesus. O nome dele está acima de todos. E eu carrego esse nome na minha vida. Por isso nada temerei. Ainda que passe pelas águas, elas não te submergirão. E ainda que passe pelo fogo, eles não te queimarão, porque o Senhor está contigo, Ele estende a mão e te ajuda. Amém? Essa é a diferença que existe entre nós e aqueles que ainda não aceitaram Jesus. É essa a diferença. O resto são tudo igual. Nós somos humanos igual, cansamos igual, sentimos canseiro igual, às vezes erramos igual. Só que tem uma coisa, nós levamos o nome de Jesus em nós. E isso faz uma diferença doida, querido. Amém? Por isso não existe anjo, não existe principado, não existe inferno, não existe espada, não existe morte. Não existe nada nessa vida, nem no mundo por vir, diz Romanos 8, que pode nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Eu vou concluir, querido. Então você não precisa entender esse agir de Deus. Nós não vamos entender as obras. Apenas creia que tudo está no controle dele. Que nada está fora do lugar. Apenas a sua graça nos basta. Só isso. Você vai ver até Paulo, né? Olha que engraçado. Deus permitindo o diabo fazer algo na vida de Paulo para que ele não tivesse orgulho. É engraçado algumas coisas na Bíblia. Porque Paulo foi orar 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. O Satanás está me esbofeteando. Ele diz: minha graça te basta. Deixa ele te esbofetear aí, porque senão seu orgulho. Você tem muita revelação, rapazinho. E se eu não permitir algumas coisas na sua vida, aí você vai. Aí ele parou. Então ele se gloriou na fraqueza. Ele se gloriou naquilo que estava acontecendo na vida dele. Tocou o barco embora. Amém? É sempre dizer para o Senhor: Senhor, a tua graça já me basta, eu já não mereço nada. E o Senhor está dando todo dia graça para mim, favor imerecido, o tempo todo me guardando, o tempo todo transformando a minha vida. A sua graça me basta. Amém? Não preciso de mais nada. Glória a Deus, querido. Então, quando a gente tiver um ponto de interrogação em nossa mente, a gente ficar questionando as coisas de Deus. Como você não sabe o caminho do vento, e você também não vai entender as obras de Deus, apenas tenha fé perseverante e continue caminhando na fé. Convicção daquilo que você não vê. Eu sei que o Senhor tem uma saída para mim. Eu sei que esse problema vai ter uma solução. Amém? Até na matemática, né? Todo problema tem uma solução. Às vezes uns sabem fazer, outros não. Agora você imagine se para Deus há algum problema que não tenha solução. Todos eles vão ter. O importante é que eu não abandone e fique firme com Ele, na fé perseverante, porque Ele sempre me fará passar vitorioso por todo e qualquer vale que eu tiver que passar. Amém? Olha, a minha vida, a sua vida e a vida até dos ímpios, tudo está nas mãos de Deus. Nada está fora do controle dEle. Viu, querido? Deus, quando Ele permite que um servo seu parta desse mundo, Ele quer recolher, Ele recolhe. Seja a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Aí você fala: mas e o ímpio? O ímpio também, todo mundo está nas mãos de Deus. E nada acontece nesse mundo se Deus não permitir. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos, comigo.